Povo querido de Deus, a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma noite, começando mais um Falando de Vida e muito mais para abençoar a sua vida, para levar até você palavra, para levar até você uma conversa sadia, abençoadora, bíblica, profética, uma conversa que vai edificar a sua casa, a sua família, a sua vida em todos os aspectos. Estamos aqui juntos no Falando de Vida e muito mais. Deixe-me dar a paz do Senhor aqui para os meus queridos amigos que estão comigo aqui. Paz, começando pelo pastor Paulo. Deus abençoe, querido, mais uma noite, mais uma oportunidade. Que Deus abençoe muito a sua vida. Paz, pastor, paz, pastora, paz a todos. Muito bom estar aqui mais uma noite e que você possa, juntamente conosco, usufruir de tudo que será debatido, conversado aqui, porque vai ser bênção. Amém. Pastora Elizabeth, querida, paz. Vamos para mais um podcast, mais uma conversa, mais uma noite. Deus te abençoe, querida. Amém, pastor Anderson, pastor Paulo, a paz do Senhor para você que está aí do outro lado nos acompanhando. Hoje nós temos mais um assunto que pertence à nossa vida, né? Pertence, porque faz parte da nossa história. Bom, e daqui a pouco a gente vai revelar o nosso tema da conversa dessa noite. Eu sei que vai ser um tema que vai alcançar muitas pessoas, afinal de contas, todos nós passamos pelas situações que vamos falar aqui hoje. Bom, lembrando a vocês que o nosso podcast Falando de Vida e muito mais tem o apoio da Igreja Ide Pregai, da nossa igreja, nossos cultos quintas, 19h30 e domingo às 19 horas. Rua Ricardo Quitete, 137, Parque Jockey Clube, Campos dos Goitacazes. Também pode nos seguir nas redes sociais, estarão sempre aparecendo na sua tela, e o nosso canal do YouTube, os cultos ao vivo, e inclusive o nosso podcast sempre com estreia de episódios inéditos toda terça-feira às 8 horas. Além disso, o nosso podcast tem o apoio do Instituto de Educação Evolver. Lá você encontra supletivo em 45 dias, cursos profissionalizantes, cursos técnicos, graduação 100% online e também pós-graduação. Endereço do Evolver, Rua Barão de Miracema, 461, no centro, Campos dos Goitacazes, estado do Rio de Janeiro. Telefone, anote aí para demais informações, 22 999 446200. Instituto Evolver, cuidando do seu futuro, cuidando da sua profissionalização. Bom, meu querido pastor Paulo, pastora Elizabeth, nós temos um desafio hoje, é um desafio que eu não considero pequeno, é um desafio grandioso, porque a nossa conversa de hoje, eu tenho certeza que ela vai atingir muitas pessoas. A gente tem vivido momentos difíceis, momentos complicados, e não é de agora. Eu acredito que desde que a humanidade existe, problemas existem, dificuldades acontecem. A Bíblia mesmo alerta que quando passarmos pelo fogo, quando passarmos pelas águas, indicando que não é uma questão de se, é uma questão de quando. Então é muito provável e até mesmo talvez impossível que não aconteça, que em algum momento a gente tenha que ser provado nesse nível, passar por águas, passar pelo fogo. Não são situações agradáveis e todas elas geram o que a gente conhece como sofrimento. A gente vive desde muito tempo, não só de agora, repito, um tempo de muitas incertezas, de dor, de problemas sociais, e no nosso tempo um aumento incrível de problemas emocionais, de perdas, dificuldades familiares, dificuldades financeiras. Cada dia parece que vão se multiplicando os problemas. Nunca tivemos tantos problemas emocionais como temos hoje, nunca tivemos tantos problemas familiares. Cada dia parece que surge uma enfermidade nova, uma alergia nova. As pessoas que antigamente tinham tanta saúde já não tem mais, os problemas financeiros se acumulam e tudo isso vai se somando aos problemas de todo dia, talvez as cobranças, a pressão por ser melhor, por ser alguém diferente, por apresentar resultados parecidos com outros, pressão que vem da rede social, pressão que vem do conhecimento que se tem de outras pessoas vivendo em áreas semelhantes. Eu acredito que nós nunca tenhamos vivido um
tempo tão pressionado, tão difícil, tão complicado, tão cheio de dificuldades como temos hoje. E tudo isso nos leva a uma palavra e uma situação: sofrimento. Vida de sofrimento. Um sofrimento, às vezes, que é excessivo, um sofrimento que, às vezes, nós não sabemos lidar com ele e, às vezes, por causa disso, aumentamos a intensidade que sentimos desse sofrimento. Um sofrimento que, em alguns momentos, é até causado por nossos erros, pelas nossas falhas, e que em muitos momentos também não tem a ver com nada que a gente possa fazer. São situações que acabam batendo na porta, acabam invadindo a nossa vida, mesmo que a gente não tenha nem em algum momento aberto essa porta e nem tampouco que a gente quisesse isso, mas acaba acontecendo. Então a verdade é que nós vivemos sofrimentos, nós passamos por sofrimentos. E aplicando isso ao cristianismo, nós sabemos que o sofrimento também faz parte da vida cristã. Mas a verdade é que, quando as pessoas olham o sofrimento de Jó, elas ficam incapazes de associar sofrimento com falhas. Porque Jó tem de Deus o testemunho e Deus mesmo fala que ele era agradável a Deus, era alguém temente ao Senhor. Deus se agradava de Jó, mas mesmo assim ele sofre, e eu não vou aqui entrar nos pormenores dos motivos, mas Deus precisava mostrar que é possível que o homem sirva a ele por amor, não só pelo que ele dá, e Jó acabou vivendo sofrimentos talvez quase que inigualáveis por causa desse embate que houve entre Deus e o nosso inimigo, mas mostrando que é possível que a gente sofra mesmo sem ter culpa. O sofrimento faz parte da vida cristã, o sofrimento é diferente quando temos Cristo. Tudo isso a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, mas sofrimento, independentemente da vida cristã ou não, embora a forma como a gente vive e encara isso será bem diferente, porque tudo depende da companhia. O problema não é a cova do leão e nem a fornalha. O problema é a companhia que a gente tem lá dentro. Se a companhia for boa, tá tudo bem, a gente passa por isso. Então eu queria começar com você, pastora, uma palavra aí inicial, uma percepção inicial sobre o sofrimento. Então vamos falar sobre isso hoje. Queria te ouvir sobre os sofrimentos que fazem parte da nossa vida, que não tem como fugir deles. Vamos falar sobre forma de passar por eles e também como esses sofrimentos podem nos ajudar a crescer e como podem moldar nosso caráter, vida e em todos os aspectos nos dar experiência. Nós sabemos que tem vários níveis de sofrimento, né? Existem sofrimentos que são mais brandos, outros são mais pesados e outros que no olhar humano chegam a ser insuportáveis, né? Vem esse sentimento, vem esse pensamento, é insuportável, não vou resistir. Mas como a referência que você citou no início é muito clara, quando passares. Então é um momento que, como começou, ele também vai terminar. Isso é uma forma de fortalecer a nossa vida para conseguirmos passar pelo sofrimento. Inevitável, alguns são inevitáveis. Outros, como você disse, que são causados pelas nossas falhas, equívocos, escolhas erradas. Esses vêm, é uma consequência, mas existem sofrimentos inevitáveis, ou seja, estão fora do nosso posicionamento, fora da nossa forma de agir. Simplesmente eles acontecem e aí nós temos que nutrir a nossa mente, né, alimentar e entender. Isso vai passar e eu vou conseguir ter um resultado positivo na minha história com essa fase que vai passar. Bom, Paulo, isso é inevitável, sofrimento. E a gente vai falar aqui também que, embora seja inevitável, assim como tudo na vida, eu acredito, por mais que a gente não possa evitar, a gente pode encontrar uma maneira de fazer de um problema uma solução à medida que a gente ganha experiência, aprende com aquilo. Pode ser que o sofrimento, por mais que seja algo que a gente não quer, por mais que ele não seja agradável, mas que ele possa produzir mudanças, crescimento e transformar até a nossa vida com fortalecimento. Com certeza, uma coisa que a gente tem que estar em mente é que
o sofrimento ele tem níveis, mas ele também tem pessoalidade. A forma como eu suporto alguma situação, mesmo que ela seja semelhante para a pastora, mesmo que seja semelhante para o pastor, a intensidade pode ser diferente. A forma como você foi forjado, a sua experiência de vida. Então, pode ser que o sofrimento seja o mesmo, mas a carcaça... Muito sério. Ela é diferente, a forma como cada um vai conseguir passar por aquilo. Então, não tem como a gente medir. E isso, às vezes, é uma coisa que nós fazemos com muita frequência. A gente vê alguém passando por uma situação e, por ser algo que a gente tem uma capacidade de resistir àquilo de uma forma mais intensa, a gente diz para aquela pessoa por quê. A gente se torna insensível com a dor do próximo. Acaba até julgando. Por conta daquilo ser fácil para mim. Agora, pode ser que algo que seja leve para outra pessoa seja muito pesado para mim. Então, esse é um ponto que a gente precisa estar, eu acho que, nivelado e entendido que é isso. E quando passamos por uma situação, na verdade, o nosso crescimento, ele já é doloroso por si. Né? A medicina mesmo diz, por isso que as crianças tendem a reclamar de alguma dor ali perto do joelho, porque é justamente onde está a glândula do crescimento, fica reclamando da perna estar doendo, aquele negócio, e os médicos dizem assim, não se incomode, é só porque ele está crescendo. Então, quer dizer, a dor, ela faz com que o ser humano, faz com que cada pessoa ele evolua. Porque se você não está passando por nada, se a sua vida tende a estar na mesma situação, isso significa que você está naquele mesmo nível, você não evoluiu. E isso também, o sofrimento tende a ser assim também. E quando nós passamos por uma situação qualquer e conseguimos, como a senhora falou, que a noite pode vir, mas existe uma certeza, amanhã também ela vai vir. Ela não é eterna. Ou seja, assim também acontece com os sofrimentos. A gente precisa, se a gente guardar isso bem firme no nosso mente, no nosso coração, a gente vai conseguir, de repente, passar pelas situações, pelas crises, pelos problemas, pelo sofrimento, de uma forma mais, pouco menos traumática. Porque a gente vai ter porque a gente vai ter uma certeza. Ela como a pastora falou, é momentânea. Ela vai ter esse momento. E quando eu terminar e passar por ela, pode ter certeza que eu estou bem mais forte, fortalecido naquilo que eu vivi. É verdade. E eu acho que tem muita coisa para a gente explorar sobre esse tema. Daqui a pouco nós vamos tentar responder algumas dessas perguntas, alguns desses questionamentos sobre o sofrimento. Sei que tem muita gente que tem. Talvez um dos maiores seja, se Deus é amor, por que sofremos? E tem alguns que a gente vai tentar responder hoje de uma forma bem sucinta, logicamente, porque são tantos, não daria para aprofundarmos em todos. Esse é o mais usado pelos ateus, né? Exatamente. É uma desculpa para tentar justificar o fato de não querer se submeter, acreditar, se render a Deus, e que parece, às vezes, ser muito inteligente por parte de quem usa, mas vamos, daqui a pouco, tentar explicar essas questões usando a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, de prática e de conduta. Mas antes quero pedir a você que está aí com a gente, olha, curte o nosso canal aí, se inscreva nele se você ainda não é inscrito, compartilhe o canal com as pessoas que você conhece, mande para elas, pegue o link lá e envie, ou o link do podcast, ou o link do próprio canal, para que as pessoas possam curtir, se inscrever, ativar notificações, para que você seja um instrumento para abençoar a vida de outras pessoas, tá? Não deixe de comentar, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, afinal de contas, além de abençoar a gente aqui, a igreja, a obra de Deus, você também estará sendo abençoado em contrapartida, porque Deus honra aqueles que trabalham, aqueles que apoiam o seu trabalho e aqueles que levam as boas novas. A Bíblia diz que os pés são formosos e fazer isso é ajudar a levar boas novas. Mas, gente, acho que uma das grandes perguntas que as pessoas se fazem e fazem até a outras pessoas sobre o sofrimento pode ser de por que o sofrimento existe. Da onde vem o sofrimento? Como ele começou? Por que ele veio a existir?
Biblicamente, isso é muito simples de explicar. A Bíblia diz que Deus, criando o homem e a mulher, depois de reorganizar toda a criação, Gênesis capítulo 1, não esqueça que a Bíblia diz que o Senhor disse: água se ajunte, apareça a porção seca. Então já existia, mas isso é para um outro momento. Então Deus, reorganizando a criação, resolveu introduzir um novo elemento nela, que foi a criação de Adão, de Eva, do homem e da mulher. Do pó da terra Deus os criou e assoprou nas narinas do homem do seu espírito, ele se torna alma vivente. Depois o Senhor cria a mulher a partir de uma costela retirada de Adão. Viviam eles no Éden, e nesse Éden, tendo uma comunhão plena com Deus e não tendo nenhuma influência do pecado, ao mesmo tempo que desfrutavam da presença de Deus, também desfrutavam de uma vida livre de sofrimentos, uma vez que o sofrimento é justamente a consequência da entrada do pecado no relacionamento humano. A partir do momento que o homem começa a se relacionar com o pecado, os seus sofrimentos começam a existir. Durante o tempo em que o pecado não havia sido praticado por Adão e por Eva, a Bíblia mostra que a vida deles no Éden era uma vida plena, uma vida completa, uma vida sem nenhum dos problemas que nós associamos ao sofrimento que nós temos hoje. Quando eles pecaram, e a Bíblia declara isso facilmente, quem quiser ler Gênesis capítulo 1, 2, 3, narra toda a história desde a criação até o pecado, até a decadência do homem, até a decadência de Adão e Eva. Deus proclamou sobre eles uma mudança na forma como eles viveriam a partir dali. Então, dentre essas transformações, vinha a necessidade de sofrer para comer. Então você vai lavrar a terra e com o suor do teu rosto, indicando a necessidade de esforço e até de sofrimento físico, é que você vai colher e vai poder se alimentar. Até então a terra te dava sem você fazer nada. A partir de agora você vai ter que lavrar, trabalhar para poder retirar dela o seu sustento. A mulher passará a ter filhos mediante a dor. Graças a Deus que acreditamos plenamente que nunca teremos essa experiência, né? Pelo menos nesses anos todos de história nunca aconteceu. Mas as mulheres têm filhos através do sofrimento, através da dor. E todo esse sofrimento, essa dor e os problemas resultantes do pecado começaram a fazer parte da natureza, da raça humana. E à medida que o homem vai procriando, à medida que vai crescendo o número dos homens, à medida que a raça humana vai aumentando, esses sofrimentos começam, eu vou chamar de multiplicar-se, não porque eles ficam piores, mas porque o aumento do pecado em demasia, como acontece à medida que muitos homens estão vivendo, muitas pessoas, né? Homens, humanidade, tá? Homens, mulheres, que pessoas estão vivendo, faz com que muitos pecados acontecendo, também multiplicando-se a iniquidade, multiplica-se o sofrimento. Depois nós vamos falar sobre o fato de por que Deus faz isso, como se isso fosse culpa de Deus. Mas a verdade é que o sofrimento começa por causa da introdução do pecado, por causa da desobediência humana, da aceitação da proposta da serpente, do inimigo, e a rejeição da proposta divina. É a partir daí que o sofrimento vem. E é por isso que eu quero deixar isso para vocês aqui, deixar para vocês comentarem, e é por isso que a Bíblia diz que o homem não pode se queixar de nada além dos seus próprios pecados. Então, cada um dos problemas que nós vivemos é resultante de nossas próprias atitudes. Afinal de contas, o que o homem semeia, ele também colhe. Então, de uma forma bem rápida e resumida, acredito que dá para a gente entender que o sofrimento começa e acontece a partir do pecado, a partir do relacionamento do homem com o pecado. Pastora, depois Paulo, pastora, que é que vocês pensam além disso para poder compartilhar aí? Uma coisa que é interessante que a gente precisa analisar bem é que a gente sempre olha como que se Deus tivesse causado tudo aquilo ao homem, à mulher naquele momento. Na verdade, a regra já tinha sido dita, né? Porque a Bíblia ela é bem
ela é bem resumida, vamos dizer assim, porque não tem como contar tudo detalhadamente como foi, mas com certeza aquilo não foi simplesmente como está dito ali em poucas palavras. Existia um diálogo constante entre Deus e o homem ali no jardim, e Deus, com certeza, porque ele não deixa margem para que ninguém o questione, sim, com certeza Deus conversava muito bem com Adão e com Eva. Deus prevê todas as possibilidades de, mas não me explicou, mas eu não... Deus prevê tudo não isso. Tem isso. Não tem isso, não tem. A Bíblia diz que Deus é inquestionável. Sim. Não é porque ele é autoritário, não, é porque ele deixa muito claro todas as coisas. Então, com certeza, Adão sabia muito bem o que ocorreria caso ele desobedecesse. Não é tão simples como e você vai morrer, né? É porque esse é a causa pior que o ser humano pode ter. É porque pra gente que lê hoje, a gente tem noção plena de tudo aquilo que significa isso. Para Adão, a explicação precisava ser muito mais ampla, afinal de contas, ele não tinha essa percepção ainda. É porque quando o fato é narrado e escrito, é feito por Deus inspirando a Moisés lá na frente. Então fica muito fácil entender: o dia que você desobedecer, vai morrer. Que há de pior do que isso? Nada. Então, quando Moisés escreve, já escreve baseando-se em conhecimentos que já tem. A causa pior. Fica fácil, né? É isso que você está dizendo, realmente. Exatamente. Então, ele já sabia, né, o que ocorreria com eles caso ele viesse a cometer aquela desobediência. Ou seja, ele quis correr esse risco. Sim. Eva primeiro, depois ele, e cada um jogando a culpa para o outro. Então, quer dizer, se paga um preço por uma ação que se tomou. Então, acho que é inquestionável sobre o que vem. E passa a partir dali, Deus então diz: assim como eu te falei, caso você viesse fazer isso, só a partir de agora, as situações que vão acontecer para você, isso assim, aquilo que eu te dava de uma forma muito fácil, você agora vai ter que pagar um preço por isso. Você vai ter que lavrar a terra, você vai ter que plantar, você vai ter que colher, você vai ter que suar para poder ter tudo isso. Até por esse fato, o ser humano até então ele era, né, tinha uma vida eterna ali com Deus, ou seja, ele era como se fosse, se a gente quiser igualar um pouco, é como se fosse um super-herói, com todos eles ao mesmo tempo. Então tinha um estilo de vida muito, muito interessante para se viver ali, mas quando Deus tira essa possibilidade, automaticamente isso vem junto. Se Adão quisesse lavrar a terra, ele não sentiria dor, nem iria suar. Se ele quisesse arrancar uma árvore, ele conseguiria arrancar. Se ele quisesse plantar, ele conseguiria plantar, sem passar por toda essa dor de que o fato em si exige hoje em dia. Então, Adão estava sabendo, pagou. Hoje em dia, muitas das coisas que acontecem conosco também é por conta de uma ação que a gente toma, por uma escolha que a gente faz, e essas escolhas, muitas das vezes, a gente sabe qual vai ser o resultado e mesmo assim a gente paga. E Adão fez a mesma coisa. Exato. Então não é Deus que é o punidor, não é Deus que é o autoritário de tudo isso. Ele fez porque ele queria provar todo o poder dele. Não, a regra estava clara, estava dito ali, e Adão escolheu caminhar para o outro lado, contrário a ficar debaixo da cobertura de Deus. E a partir daí o sofrimento começa a fazer parte justamente por causa das nossas escolhas. Sabe, pastora, algumas pessoas erram muito porque elas dizem que o sofrimento sempre é um castigo divino. Você está sofrendo porque deve ter pecado, você está sofrendo porque deve ter feito alguma coisa. Jó contraria isso, o próprio Jesus contraria isso, que sofre em nosso lugar, mesmo sem ter pecado, mas aceitou sofrer em nosso lugar, foi até a cruz, sofrimento incrível, e tudo isso por nos amar. Acho que a gente tem que quebrar, se eu posso chamar de paradigma, acho que temos que quebrar essa ideia, essa ideologia de que todo sofrimento está associado ao pecado. Isso é muito raso. As pessoas não conseguem entender o real valor, motivo e necessidade do sofrimento. Como a gente vai mostrar aqui daqui a pouco, e acredito que é impossível falar de qualquer assunto a partir de agora sem colocar isso em pauta, então por isso eu vou adiantar, todo sofrimento, merecido ou não,
ele tem a capacidade de gerar crescimento, porque toda vez que isso acontece, gera experiência, e a experiência tem a capacidade de nos moldar, de nos fazer mais fortes, melhores. Então eu acredito que é muito raso associar sofrimento a castigo, e as pessoas que fazem isso desconhecem esse poder que o sofrimento tem de nos fazer crescer e, como Paulo disse no começo, julgam muito as pessoas e acabam acusando de pecado e, na verdade, elas estão pecando porque estão julgando. Eu vejo que a humanidade ela tem uma necessidade muito grande de ter resposta, né? Ela precisa de resposta. E ela olha para o sofrimento e ela precisa achar um culpado. Então, você fez alguma coisa. Então, a pessoa não conhece a sua vida por inteiro, as particularidades, os detalhes, relacionamento que você tem espiritualmente. Então, você fez alguma coisa, como os próprios amigos de Jó acusavam ele. Então, nós precisamos entender que isso não é verdade. E o fato de não termos resposta não quer dizer que não existe motivo, não existe uma razão. Mas como a gente ouve muitas vezes as pessoas falarem que só a eternidade vai responder, isso é um fato. Nós não vamos ter resposta de tudo que queremos. Então, associar o sofrimento a um castigo de Deus é, como que eu posso dizer, anular muito a nossa responsabilidade e também querer uma resposta, querer termos uma resposta, obrigação de responder que tem uma causa o sofrimento. Então, como eu não sei certo do que pode ser, eu vou colocar Deus como culpado da história. Se nós formos pensar também, aí a gente, usando a Bíblia como uma base, se nós formos pensar que se Deus quiser fazer novamente uma história semelhante a de Jó, a palavra já nos diz, e a gente precisa ter essa confiança, né? Se caso o nosso sofrimento estiver nesta linha de raciocínio, se esse sofrimento não foi causado por mim, se depois de eu analisar tudo, eu ver que aquilo realmente foge a todo entendimento, ou seja, que eu consiga captar que esse sofrimento ele vem com autorização de Deus para sobre a minha vida, eu agora posso me confortar no seguinte: eu não serei provado em nada que eu não seja capaz de suportar. Sim. Então Deus não vai de forma nenhuma te dar algo maior do que a sua capacidade. É o que ele inclusive propôs sobre Jó. Ele permitiu que tudo aquilo acontecesse, por quê? Porque Deus sabia da integridade de Jó, da força de Jó, da capacidade dele de passar por todo aquele processo e com perguntas em tese até simples, né? Porque o que ele queria até era um pouco plausível, não para o entendimento de Deus, mas era até um pouco plausível. Eu só quero saber por quê. É que para Deus a necessidade da explicação pode ser confundida com falta de fé e confiança. E Deus quer ver uma fé que realmente não precise de explicações. E que o próprio Jó acabou entendendo isso. Deus entende a necessidade, tanto que diz: Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Então Deus não considerou esse pedido como uma falha. Tanto que é o que você está falando. Deus entende por que ele pediu. Mas Deus falou: eu não quero responder, e vamos ver se você continua. E vamos ver se você continua sendo fiel mesmo sem assim. Resposta. Sem resposta. Quero ver. E muitas vezes nós olhamos para o sofrimento do outro e nos perguntamos, nós afirmamos, na verdade, eu não suportaria tal sofrimento, né? Então, a gente precisa entender que a porção que chega até nós é uma porção que nós vamos conseguir passar por ela. Nós não vamos ficar nela se tivermos um comportamento que é necessário nesse sofrimento. Só pontuar isso que ela falou aqui, que uma vez que venha uma provação divina, ela não vem além do que nós podemos suportar. Mas se nós abrirmos portas para um sofrimento gerado por uma porta aberta para o nosso inimigo, se Deus tem limites, o inimigo só é limitado se Deus
Por limite. Por limites a ele. Se Deus impuser limites a ele, então ele vai ser limitado. Se não, se o Senhor perceber que aquela pessoa provocou, desejou, quis, fechou as portas para Deus, o que o Senhor pode fazer se ela escolheu entregar a vida dela ao sofrimento inescrupuloso e medido do nosso inimigo? Então Deus prova somente até onde a gente pode suportar. O inimigo não, ele tem a intenção realmente de destruir. Então ele sempre vai passar dos limites. Mas, e aí já entramos até em outro ponto que falamos antes, quando somos servos do Senhor, os limites dele dependem dos limites do Senhor. Não só com Jó, mas Pedro, o inimigo queria te ser andar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, porque você não iria suportar. Mas e aí o senhor abre um leque grande e a gente não pode usar isso como muleta. Exato. Porque ser cristão, né? E Deus está à nossa defesa, aí a palavra cristão ela tem que ser entendida e não ser uma palavra simples. Ser cristão não é somente estar numa igreja ali, frequentando uma igreja, ou até lendo uma Bíblia, ou até fazendo as orações. Não, é ser cristão ao nível de Deus, para que Deus realmente compre a sua briga, para que Deus realmente possa chegar perto do adversário, como foi até no caso de Jó, como foi no caso de Daniel, ele chegar e dizer assim, ó, não e não, até aqui você vai, você não passa disso aqui. Mas para quem? Para aqueles que o adversário não consegue chegar até Deus e falar assim, não, desse aqui, olha só, ele me deu legalidade aqui. Sim. Eu tenho como se fosse um aval desse ser humano bonitão aí, ele me deu um aval, eu tô aqui, o cara chega, o adversário chega a apresentar para Deus, tá aqui, ó. É como se fosse precisar apresentar alguma coisa para Deus, é só uma forma de explicar. Então o adversário chega para Deus e fala assim, não, tá aqui, ó. Ele me deu autorização para isso. Aí Deus olha e fala assim, se ele te deu autorização para isso, não vai ser eu agora que vou retirar isso, porque Deus, aquilo que a gente precisa entender e que muita gente tem dificuldade, Deus é amor 100%, mas ele é justiça 100%. E aí, Paulo, vou fazer a você uma pergunta com base nisso, que é o seguinte: quando as pessoas tentam fazer disso uma roleta, como você disse, acreditando que podem fazer o que quiser, Deus vai impedir o inimigo, Deus vai proteger, elas acabam acreditando que Deus é um Deus que aceita ser enganado. Então, a Bíblia diz, de Deus não se zomba, e tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Então, não dá para brincar acreditando que Deus não está vendo. Acredito que nenhum daqueles que nos ouvem encarem Deus dessa forma, e não deveriam mesmo, porque acreditar que a gente pode brincar e a misericórdia do Senhor nunca tem fim, vou brincar à vontade, Deus sempre vai cuidar de mim, e aí avançaríamos para uma vez salvo, salvo para sempre. Não, se Deus tem um plano na sua vida, você pode fazer o que quiser, que Deus vai te resgatar depois. Gente, isso cai no nível de zombar de Deus. Vou brincar enquanto outros estão se consagrando, se entregando, eu vou fazer o que quiser porque eu sou um escolhido e Deus vai de alguma forma dar um jeito de me resgatar. Como se as coisas fossem simples assim. Como se fosse um advogado de qualquer causa, né? Exatamente, como se Deus não tivesse princípios, como se Deus não tivesse princípios, como Paulo disse que ele é amor, mas também ele é justiça. E aí as pessoas às vezes confundem isso, Paulo, e é aqui que vem a minha pergunta, o meu questionamento, porque elas acham que o fato de Deus amar significa que nós não teremos que colher as consequências dos nossos atos. Elas acham que não existe como conciliar um Deus de amor com um Deus que permite o sofrimento. Porque as pessoas confundem, né? Deus mandou o sofrimento, Deus permite, seja ele por que meio for, seja por meios naturais, seja por situações rotineiras, seja como aconteceu com Jó, através de uma investida do inimigo, Deus permite. Sem a permissão dele, o sofrimento nunca chegaria. E a permissão que nós damos ao sofrimento é o que a gente chama dos sofrimentos naturais. Ficamos doentes,
doentes, sentimos frio, calor, tudo isso por causa da natureza humana. Ser humano faz parte dessas experiências. As pessoas até às vezes, já ouvi pessoas falarem assim: se Deus me amasse, não tinha levado meu pai. Eu falo: meu irmão, presta atenção, se Deus curar todas as pessoas, ninguém morre mais. Então não tem como. Só porque você serve a Deus não pode sofrer, então ninguém que serve a Deus vai sofrer mais. E não é assim que a coisa funciona. Sofrimento faz parte, mas o livramento também faz parte. Mas não estendendo muito aqui, porque eu quero ouvir aquilo que você tem a dizer sobre isso. Então as pessoas confundem isso. Elas esquecem que, vou usar aqui uma analogia nossa, humana, não é a polícia que prende o ladrão. É o ladrão que se coloca em uma situação de ser preso porque cometeu o crime de roubar. A polícia apenas está aplicando aquilo que justamente deve ser aplicado àquele que comete tal ato, baseado na lei. Na verdade, a lei ela vem geralmente depois dos atos. Dos atos. Ela é criada para combater aquilo que saiu do controle. Começou-se a se fazer primeiro, aí se viu a necessidade. Não, preciso fazer uma lei para isso aqui, para inibir essa situação. Para evitar que as pessoas façam, exatamente. Então, Paulo, as pessoas confundem isso aí e acreditam que isso significa que Deus não ama. Na verdade, isso significa muito mais do que só amar. Isso significa um senso incrível de justiça divina, como você bem disse, porque se Deus não se manifesta de uma forma tão justa e evita sofrimentos de quem erra, como justificar a necessidade de fazer o certo para os outros? Não tem como. Então, isso é justiça. A gente erra, a gente colhe o que a gente plantou. A gente acerta, a gente colhe o que a gente plantou. Isso é a vida, isso é justiça, isso não tem como fugir dessa realidade, por mais que as pessoas possam tentar. Então, não dá para dizer que Deus não ama simplesmente porque ele permite que sofrimentos continuem acontecendo. Simplesmente porque os sofrimentos são muitas vezes causados por a gente. A gente, esqueci de colocar isso na pergunta, a gente ouve muitas pessoas falarem isso, por exemplo, com desastres naturais. Tivemos uma ventania agora em alguns estados brasileiros. Oh, que Deus de amor é esse que permite isso? Oh, pare. Eu desregradamente interfiro em tudo que é natural. Acabo com todo o princípio natural da coisa. Eu poluo, eu destruo tudo que é natural, eu influencio de todas as formas do clima, do mundo que a gente vive. Eu faço tudo para destruir. E acho que é justo querer que Deus evite o sofrimento ao custo de todo o desregramento que a gente vive. E isso não é justo para ninguém. Ninguém gostaria de passar por isso. Entende? Eu às vezes vejo pessoas tentando aplicar aos outros aquilo que elas não querem viver. Esses dias vi alguém dizer que ter lucro é crime. Aí a outra pessoa perguntou para esse cidadão: você tem um livro, não tem? Tem. Você vende seu livro? Vendo. E você não tem lucro com a venda do seu livro? Ah, mas é uma coisinha pequenininha. Mas é roubo do mesmo jeito. É muito fácil aplicar para os outros aquilo que a gente não está disposto a viver. Então, quando eu digo, Deus devia me livrar. Mas peraí, eu fui lá, poluí, joguei lixo na rua, aí vem a chuva, enche o bueiro, e a culpa é das autoridades, a culpa é de todo mundo, porque a gente acha que tem que ter alguém pronto ali 24 horas por dia. Eu joguei o lixo na rua, o cara colhe. Opa, deixa eu tirar, porque esse cidadão abençoado não pode ter que enfrentar um alagamento, por mais que ele tenha jogado lixo na rua e não tenha jogado lixo no lixo. A gente tem que entender que o fato de Deus é amor não significa que eu posso fazer o que quiser, que isso não terá consequências. Exatamente isso. O interessante é que as pessoas ficam querendo jogar isso, né? Se Deus é amor, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu sou um cristão, eu tenho a salvação, eu tenho a garantia, eu tenho a proteção de Deus, eu vou seguir a vida de qualquer jeito. E a gente vê pessoas até muito mais, talvez não seja a palavra certa, muito mais santas do que nós na Bíblia, né? Com muito mais capacidade para poder fazer uma exigência dessa do que nós nos dias atuais. Um exemplo que a gente pode citar, Sansão.
Sansão, a palavra diz que ele era nazireu por nascença, ele estava separado, e Deus o fazia, o usava daquela forma interessante, poderosa realmente. Mas, quando ele fez o que fez, ele teve que pagar o preço por aquilo. Claro. E sobre os desastres naturais que o senhor falou, o próprio Jesus, ele não nos deixa em branco nisso, né? Ele falou que o sol viria sobre justo e injusto e a chuva sobre justo e injusto. Ou seja, o que acontecer neste mundo, ou neste universo, ou na sequência de universos que existem, a gente vai estar, independente se nós somos cristãos, independente da nossa ideologia, da nossa crença, do nosso gênero, a gente vai estar sujeito a tudo isso. E eu acho interessante, o senhor estava falando aí, né, que a pessoa vai e joga um lixo na rua, o outro joga lixo, tapa os bueiros estão tudo sujos, vem uma chuva, inunda a cidade, a culpa é do prefeito, não sei o que lá, a minha casa inundou, Deus deveria me proteger porque eu vou na igreja, eu vou naquilo. Não vai, é desastre natural. Cabível para justo e injusto, não tem para onde correr. E o ser humano, ele vem mexendo em tudo há muito tempo e não quer pagar o preço por isso, né? Eu mesmo trabalho num empreendimento onde eu mudo o curso, a ação que eu faço muda o curso do vento, muda o curso da chuva, muda 2 trovões, porque eu retiro parte de uma montanha, inclusive eu ajudo a fazer aquele milagre, eu digo para a montanha, sai dali e vai para lá. Literalmente. A gente corta, igual agora, a gente está quase na metade de uma montanha, e isso não vai ter nenhuma consequência. Embora seja legalizado, mas não significa que isso não interfira nas coisas. Mexeu. Claro. Mexeu naquela dinâmica da criação que foi feita. E não tem jeito. E essa ação ela vai ter alguma consequência. Queremos ruas toda pavimentada. A chuva, quando ela vier, a água precisaria ser escoada para algum lugar e agora não é mais escoada. Sim. Então, quer dizer, a gente tem que ter a consciência de que essas situações elas vão vir independente da nossa ideologia, independente do tamanho da nossa fé. Uma coisa que nós temos como garantia, e o senhor comentou aí sobre por que levou meu pai, né? Dói como ser humano, nós não queremos perder nosso ente. Ninguém quer perder ninguém. Eu perdi o meu pai. E a minha preocupação primeira, e eu tinha pedido a um Gideão para visitar meu pai, eu falei assim, eu preciso saber como que está o coração do meu pai. Porque isso nos torna, agora sim, ser cristão vale a pena. Porque quando eu sou cristão, eu agora, claro, não vou deixar de me preocupar com as consequências das ações naturais, do que eu vou ser afligido por aquilo que vai me acontecer, mas agora o meu coração ele fica tranquilo, porque o resultado que acontecer, e quando uma morte, por exemplo, eu vou consolar meu coração com uma certeza. Eu vou encontrar meu pai um dia. Claro, consolar uns aos outros com essa palavra, diz a Bíblia. Então eu não questiono mais Deus sobre, poxa, por que o senhor levou ele? Até porque tem parte de alguma coisa que eu desconheço. Com certeza. Né? Eu não sei se aquele momento não era o momento exato para que aquela pessoa continuasse tendo a capacidade de estar na eternidade. Então eu entender que o mais importante é ter a certeza da salvação, isso é o que deveria nos bastar. Não, isso não exime a dor da perda, a saudade. É um buraco que vai ficar para sempre, até o dia que a gente encontrar de novo com aquela pessoa. Eu acho que isso poderia ser definido como a maior descrição de como é diferente enfrentar o sofrimento com a esperança em Cristo, ou seja, como servos de Deus, e como é enfrentar isso sem Cristo. Porque se o sol nasce sobre justos e injustos, se a chuva cai sobre justos e injustos, os resultados na prática acabam sendo muito diferentes sobre um e sobre o outro. Sim. Enquanto o injusto, enquanto aquele que não foi justificado por isso, injusto, porque dentro da visão bíblica, dentro da linguagem bíblica, ser justo é ser considerado justificado. Tem o sentido de absolvição em
tribunal. Você foi absolvido, então você foi considerado justo. Quem é o injusto? É aquele que não foi absolvido, é aquele que ainda não foi purificado de tudo aquilo que o levou à necessidade de ser julgado. Então, dentro de uma visão bíblica, o injusto é aquele que não foi justificado, aquele que não foi absolvido ainda, que ainda tem crimes, entre aspas, na sua conta. O justo é aquele que já foi justificado e foi lavado através de quê? Do sangue de Jesus. É por isso que é através do sangue de Cristo que somos justificados. Essa talvez seja a maior explicação que Paulo falou aqui da diferença de um e de outro na hora de enfrentar os problemas. Enquanto aquele que não tem a Cristo murmura, reclama, amaldiçoa a geração, amaldiçoa todo mundo, não se conforma, não aceita, não consegue entender. Às vezes o sofrimento leva a pessoa a ter atitudes que ela depois se envergonha delas dramaticamente, e mesmo que se envergonhe, que se desculpe, não tem muitas vezes como voltar atrás. Por mais que isso seja uma realidade, viver o sofrimento como servos de Deus de verdade, e aqui eu quero abrir um parênteses enorme, gente, não é frequentador de igreja, para usar uma palavra bonitinha, não é aquela pessoa que frequenta a igreja, que senta lá, que até é membro de uma igreja, que toma até ceia, mas que não tem nenhum tipo de relacionamento com Cristo. Não é ser nominal, né? Não, é porque tem gente que vem à igreja, senta na cadeira da igreja, toma ceia, mas a sua vida não tem nada de Cristo. Não ora para tomar uma decisão, não pergunta a vontade de Deus, não está preocupado com Deus, não quer saber de Deus como prioridade na sua agenda, na sua vida. O pecado para essa pessoa não tem problema, porque ela não entende que aquilo pode prejudicar na sua vida com Deus, então ela esconde, vive pecaminosamente. As realidades da vida das pessoas fazem com que pareça que elas são, mas elas não são. Talvez nunca tenhamos vivido tanto que Jesus falou para Sardes: tem nome de que vive, mas está morto. Parece até que vive. Tem nome de igreja. Você é um ser, mas na verdade não tem nada de vida em si mesmo. Então eu estou falando aqui não desse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa envergonha o evangelho. Sim. Esse tipo de pessoa, quando sofre, é pior do que o ímpio. Esse tipo de pessoa, quando sofre, tem um comportamento pior do que aquele que nunca teve um contato com Cristo. Às vezes é de envergonhar a gente como servo de Deus. Então, não estou falando dessas pessoas, estou falando de pessoas que realmente têm uma vida com Deus. E como que eu sei disso, pastor? Observe frutos. Jesus falou que é pelo fruto que conhece a árvore. Quer saber se uma pessoa é serva de Deus de verdade? Observe os frutos. Os frutos não mentem. As folhas mentem. O caule da árvore mente. Às vezes parece que será uma manga maravilhosa, você olhando aquele caule lindo, as folhas verdinhas. Quando sai a manga é tudo podre, tudo azeda, não presta para nada. Então o fruto não mente. As aparências mentem. Então observe frutos, observe reações, observe a forma como é. Servo de Deus de verdade não aceita pecado, não aceita erro. Se você tem um servo de Deus de verdade, você não o verá envolvido em rodas de conversas profanas, você não o verá tendo atitudes profanas, você não vai ver um servo de Deus de verdade mexendo com a mulher alheia, você não vai ver um servo de Deus de verdade fingindo que não é crente diante de situações, xingando, falando que não. Você não verá um servo de Deus de verdade desrespeitando patrão, desrespeitando família, desrespeitando liderança. Você não verá isso. Então é importante falar isso, porque às vezes a gente fala que o servo de Deus vive o sofrimento diferente, mas qual é o parâmetro de servo de Deus? É estar na igreja? Não. Estar na igreja não é parâmetro para ser considerado servo de Deus. Estar na igreja é um dos pontos a serem observados, mas não é o único. Tem que observar muito mais do que isso. Tiago, inclusive, ele foi até mais longe nisso, né? Tiago, inclusive, ele falou assim, você pode ter até fé, mas se você não tiver em conjunto obras, a sua fé é morta. Ou seja, você pode ser uma pessoa impressionante, vir à igreja todo dia, acreditar realmente que Deus faça os milagres que se faz, ter uma fé invejada pelas outras pessoas, mas aí Tiago alerta, mas se você não tiver obras, ou seja, se não tiver prática disso, não adianta. Inútil. E Tiago ainda fala assim,
me mostre a sua fé que eu mostro as minhas obras. Pensei que você ia citar outra coisa que Tiago fala aqui, quando você falou, opa, é verdade, que Tiago fala assim, você crê em Deus? Fazes nada demais, até os demônios creem e estremecem. Você nem estremece. Pois é. Entendeu? Então, não é, tá na igreja, não, eu não estou falando desse tipo de pessoa, eu estou falando de pessoas que têm um relacionamento com Deus, uma vida com Deus, que você vê todos os dias na prática. Pessoas que têm um conjunto de atitudes, de obras, de frutos que representam Deus. Então, minha querida Elizabeth, eu fico chamando ela de pastora, sabe, Paulo? Aí depois eu falo assim, meu Deus do céu, eu falo Paulo ao invés de pastor Paulo e pastora. É bom até só falar de vez em quando, porque tem ouvinte que não conhece, que é a esposa, né? O amor da minha vida, minha esposa. Vou chamar de Elisa, entendeu? Sim, meu amor. Disse a Sara ali que é para te chamar de Zazá. De Zazá, olha, carinhoso das crianças. Ok. Então, minha querida Elisa, eu acho que é esse o ponto. Todos sofremos juntos, mas Paulo diz que a gente tem que se gloriar nas tribulações porque elas geram crescimento e experiência. E essa é a grande diferença entre servir a Deus e não servir a Deus. É com quem a gente passa a luta, falamos disso, né? Quem entra na fornalha com a gente, e entender que no final de tudo isso a gente sai mais forte, porque a gente começa a crer e confiar mais no Senhor. Davi, talvez, seja um grande exemplo para você, de repente, até usar. Eu venci o leão, venci o urso. Esse gigante não é nada. Se eu passei por esse sofrimento e venci, tenho experiência. Experiência. É inevitável que haja uma diferença do homem que passa o sofrimento com Deus e sem. Porque Deus, ele é um consolo, ele é uma fortaleza sobre nossa vida. A gente não tem domínio sobre nada, nós não temos domínio sobre nossa história, sobre o nosso daqui a pouco. Daqui a um minuto nós não temos domínio. Mas você entender que você está com aquele que tem o domínio faz toda a diferença. Então, e não é só para mudar a história, não é só para virar a página, não é só para fazer o dia amanhecer, o choro que dura uma noite, mas o amanhã a alegria vem. Não é só por isso, mas também é o sustento, porque Deus, ele sustenta a gente. Então, aquele que sofre e tem Deus, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele precisa se alimentar de Deus, porque o Senhor está à disposição a todo momento. Então ele vai orar, ele vai expor suas fraquezas ao Senhor, ele vai falar dos seus medos, das suas inseguranças, abrir seu coração, se derramar diante de Deus. Ainda que o que ele tem para derramar não seja o que ele queria, mas é o que ele sente. Sim. Isso é verdadeiro. Então, quando você derrama o que você está sentindo diante do Senhor, insegurança, medo, incerteza, dúvidas de se é santo ou não, porque muitas vezes a gente duvida. Será que eu estou sendo tão correto como Deus deveria me olhar? A posição que eu estou está correta? Porque nós temos também que abrir essa possibilidade para a nossa vida, colocar tudo diante do Senhor. Claro. E depois abrir os ouvidos, né, quebrantar o coração para receber aquilo que Deus tem para nos dar, porque ele tem assim uma parte muito preciosa. O sofrimento, ele abre os nossos olhos para nós recebermos com mais sensibilidade aquilo que Deus tem para nos dar. Sim. Porque é no oculto, na intimidade, na individualidade do nosso relacionamento com Deus que nós recebemos que ninguém vê. Sim. Né? E aí a nossa nutrição, ela é tão fortalecida que quando o sofrimento passa, em vez dele ter tirado pedaços de nós, ter nos mutilado, não, ele nos acrescenta maturidade. Verdade. Ele nos acrescenta experiência. Então nós não podemos deixar, principalmente que somos servos de Deus, que os sofrimentos nos mutile, mas que ele venha nos fortalecer com essa atitude, uma atitude de entrega, de busca do Senhor. A palavra do Senhor diz trazer à memória aquilo que dá esperança. E é né? justamente isso. E o povo de Deus, Davi, ele alcança, como você citou, ele alcança a vitória, ele vai encorajado, ele vai ousado contra Golias por causa da experiência que ele tinha tido. Então, Golias não é a primária dele. Golias não é o estágio dele, não, ele estagiou no campo
campo aberto. Então, quando Moisés rompe todas as pragas que o Senhor levou sobre o Egito, que ele traz aquele povo num deserto, ele passa ali pela rocha que ele toca e dá água, as águas amargas tornam-se doces. Quando ele chega diante do Mar Vermelho, o Senhor diz, continua, ele vem de uma experiência. Então, aquilo, eu acredito que ninguém pode dizer assim, eu não tenho experiência. Nós temos experiência. Sim. Muitas vezes nós desvalorizamos as experiências que nós vivemos, porque toda experiência, ela te dá maturidade. Então, vamos olhar para trás um pouquinho, da onde nós viemos, o que passamos e aonde nós podemos chegar. Com Deus, a gente vai conseguir romper. E até uma situação... Imagina o seguinte, né? Vamos imaginar que eu não sei nadar, mas eu quero aprender a nadar. Sim. Então eu vou procurar um professor, alguém que sabe nadar. E esse professor ele vai me dar alguns objetos e vai dizer para mim assim, olha só, pode confiar, você não vai afogar. Aí depois ele vai falar assim para mim, agora atravessa, pode ficar tranquilo, porque eu tô aqui, qualquer coisa eu tô aqui. É essa alegoria que eu quero levar também para mostrar que quando nós temos Deus, a gente está passando por um sofrimento, uma dificuldade, um desafio, uma crise, que seja lá do tamanho que for, ter a experiência de que Deus está, de alguma forma, sob o controle disso tudo. Então, ter essa expectativa, ter essa crença, essa fé de que Deus está, isso é o que torna diferente de quem não está. Eu estou aqui ouvindo vocês e pensando que essas experiências geradas pelo sofrimento, que só existem na vida de quem crê por causa da atuação divina e que às vezes existe na vida de pessoas que não têm um relacionamento com Deus por causa da capacidade que tem de ter resiliência, de suportar as dificuldades, de se manter firme. E aí vem muitos que a gente às vezes fala, e você cita muito bem, quantos homens que faliram tantas vezes e recomeçaram novamente, ou seja, usaram a experiência que não deu certo para fazer dar certo. Isso faz parte do sofrimento, moldando e ensinando em todos os aspectos. Há alguns que só existem na vida de um servo de Deus, não tem como evitar fazer essa diferenciação. E, além disso, a Bíblia vai dizer que quando a gente sofre e vence, a gente é capaz de consolar os outros com a consolação que nós recebemos. Então, você que está com a gente aí, não deixa de curtir, compartilhar, deixar aí o like, ok? Quem sabe você pode tomar um cafezinho aqui com leite ou um chazinho com a gente algum dia. Pode dizer, eu quero participar. Pode dizer, quero participar aí, ok? E a gente avalia as possibilidades. Mas você que está aí com a gente, não deixe de dar o like aí, né? De curtir, de compartilhar, de comentar, de compartilhar não só o podcast de hoje, mas a página, para que as pessoas possam também curtir, compartilhar e serem de todas essas formas que você está sendo abençoado. Quase que eu arrebentei aqui, mas tudo bem. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Já falamos aqui que o sofrimento faz parte da vida humana, já falamos a diferença que existe entre o porquê do sofrimento e o que as pessoas pensam de porquê ele existe. Já falamos que mesmo Deus sendo amor, ele tem que exercer justiça e por causa disso o sofrimento também faz parte da vida. Já falamos que o sofrimento tem o poder de gerar experiências e essas experiências vão moldando a nossa vida, o nosso caráter, vão nos fazendo diferentes. Então, por mais que não seja do nosso desejo sofrer, mas como não temos como evitar, o sol vai nascer sobre justos e injustos e a chuva também, a gente tem que aprender a passar por isso e aprender com o que sofremos para vencermos muito mais batalhas e com muito mais facilidade, trazendo a nossa mente aquilo que nos dá esperança e também usando essa experiência para crescer e fazendo com que o sofrimento se torne menor a cada nova experiência da vida. E ajudar até outras pessoas. E ajudar outras pessoas. No momento que eu venço qualquer dificuldade,
eu tenho agora a capacidade de auxiliar uma pessoa que está passando pela mesma situação e já desde o início do processo da pessoa dizer assim, ó, fique firme. Porque, cara, eu já passei por isso. E isso é lindo demais. Eu já passei, já andei nesse caminho aí e eu te garanto que vai dar certo. Fica tranquilo. Isso é maravilhoso demais, Paulo. Jesus de Nazaré. Mas depois disso tudo, eu quero entrar com vocês aqui, vamos chamar de uma parte de concretização, encerramento, finalização do nosso papo dessa noite sobre sofrimento, mas não poderíamos terminar sem falar do assunto talvez mais importante, que é como fazer para passar por tudo isso, para vencer. O que é que nós podemos fazer para atravessar momentos difíceis? E aí agora falando, nós que conhecemos a Deus. Acredito que não foge muito de orar, buscar, se aproximar de Deus, crer, esperar, confiar. Acredito que não foge muito disso, né? Porque não existe fórmula mágica. Existe a necessidade de continuar fazendo aquilo que sempre foi um princípio para aqueles que querem vencer com Deus. Poderia usar aqui Daniel, continuou orando, Deus tirou ele. Fidelidade como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor e o Senhor foi com eles para a fornalha. Podemos aqui citar homens como Moisés, que no momento das dificuldades clamaram, Deus respondeu. Não tem como fugir muito disso. Não dá para encarar sofrimento e receber auxílio divino, a não ser por um caminho que nos leve a uma vida de comunhão com Deus, de aproximação com Ele, e acho que aí tem fé, busca do Senhor, confiança nele. Davi disse, quando eu temer, no Senhor confiarei. Quando os temores baterem na porta, na sua palavra confiarei. Josafá talvez seja um dos maiores exemplos. Ele ora e na hora da dificuldade fala, Senhor, nossos olhos não estão em nós, estão no Senhor. Deus manda uma palavra através do profeta e ele diz, ouça Israel o que o Senhor disse, porque aí nós vamos vencer. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperarei. Não sei se vocês veem alguma coisa além, alguma coisa que passe disso daí. Eu acredito que é exatamente isso. É você ter um nível de relacionamento com aquele que pode realmente, que tem poder para fazer o que ele quiser, que tem poder para restaurar uma situação, tem poder para dizer basta, tem poder para dizer pare agora. Então, um relacionamento com Deus, aí relacionamento vai muito além de estar, a gente volta a falar, né? Vai muito além de estar dentro de uma igreja, né? Você precisa ter um papo, é o comer o sal, vamos dizer assim, né? Sim, para saber quem a pessoa é. Comer o sal não quer dizer que você comeu um quilo de sal, não quer dizer que comeu uma comida salgada, quer dizer um período para que o sal seja usado. Então você ter aquele nível de relacionamento é poder realmente encontrar um momento do seu dia para poder orar. Orar não é uma mera prece, e sim... Nem instrumento de barganha, né? É instrumento de comunhão. É uma conversa com ele realmente. É você expor quem você é, suas fraquezas, suas falhas, é você expor todos os seus temores, é você ter certeza de que ele está te ouvindo, porque primeira coisa, para orar, a gente precisa ter certeza que alguém está ouvindo. Eu não vou falar com quem não está me ouvindo. Então não adianta eu orar se eu não acredito que ele está me ouvindo. Então eu começo a orar, eu entendo um pouco mais da palavra, quais são os desígnios de Deus, os preceitos dele, o que ele espera de mim nesse relacionamento que eu vou ter agora, porque relacionamento é isso. Sim. Eu agrado a outra pessoa me agrada, eu cedo, outra pessoa cede. Então, com relacionamento com Deus é a mesma coisa. Com o que Deus gostaria, como Deus gostaria que eu fosse, como que Deus gostaria que eu me comportasse. Então, eu acredito que é exatamente isso que o senhor falou. Eu preciso ter um nível de relacionamento com ele para que eu tenha certeza de que ele está comigo no meio da minha batalha. E esse relacionamento, com certeza, vai nos trazer uma direção, porque para toda situação, Deus tem uma direção, um comportamento, um conselho do que fazermos e como fazermos. E um ponto que você falou, uma das atitudes que você falou, que foi vigiar, a vigilância é muito necessária, porque no momento do sofrimento, nós estamos vulneráveis. Podemos perder tudo com uma palavra. Exatamente. Então, essa vulnerabilidade por causa
da dor, do sofrimento, isso pode nos levar a tomarmos uma atitude sobre outra, um acúmulo de atitude que, em vez de tirar-nos do caminho do sofrimento, aumenta esse caminho de sofrimento. Então, não é você ser forte o tempo todo, não é exigir de si mesmo uma fortaleza, eu não posso ser humano. Não, nós devemos ser humanos, mas com vigilância. Então, é necessário colocar nesse contexto uma pessoa de confiança, que você possa abrir seu coração, que você possa dividir o que você está sentindo, desabafar. Se não tiver uma pessoa de confiança, um profissional da saúde mental que você possa dividir, porque não é fácil sofrer isolado, sozinho, mesmo tendo Deus. Nós precisamos de trocar a conversa, dividir com uma pessoa, né? E se não tiver uma pessoa de confiança, um amigo, entendendo que ninguém tem obrigação de ter resposta, né? Eu acho que isso é muito importante, até mesmo porque existe um papel da igreja. Eu acho que a igreja tem um papel, a comunidade cristã tem um papel importantíssimo na ajuda a quem sofre. Papel de orientar, de ajudar, de ser apoio, de estar ao lado, de compartilhar as experiências, os momentos de sofrimento que já passou, como a gente falou. Esse é um papel da igreja, orar uns pelos outros, mas a igreja também, a comunidade cristã, tem que ter o entendimento de até onde vai o seu papel, até onde está o seu limite, até onde vai ajudar e a partir de que ponto que a ajuda que pode oferecer é uma orientação. Como dizer, você precisa procurar um profissional da área, seja médico, seja psicólogo, seja terapeuta, seja psiquiatra, dependendo de cada tipo de situação. Você tem que procurar uma ajuda profissional, porque a nossa está limitada até aqui. A partir daqui, você vai precisar procurar alguém. É muito importante ter esse entendimento. É porque se a gente tirar da pessoa não só a possibilidade, porque infelizmente temos pessoas que acreditam ainda que um psicólogo é uma coisa do inimigo, que você vai dizer que você está louco, está maluco, e não é essa a realidade. A gente tem que aprender a entender não só o espiritual, mas compreender as questões que também são psicológicas, mentais, emocionais, físicas. E Deus pode querer curar você hoje, mas Deus também pode querer que a sua cura venha através de um tratamento. As pessoas às vezes dizem, não, Deus não faz. Irmão, Deus faz o que Ele quiser. Eu já vi e já participei de comunidades cristãs ao longo desse meu tempo de pastoreio, em que pessoas já foram colocadas, ou Deus permitiu que elas fossem a hospitais, e por isso eu digo, Deus as colocou ali, e através delas, pessoas ali conheceram Jesus, foram curadas, e logo depois disso ela também sai. Então, o meu Deus pode colocar a qualquer um de nós em qualquer lugar visando um objetivo. E se Deus quer que através de você aquele médico ouça quem Jesus é? A gente tem experiências nessa área, né? Onde a gente chega, somos pastores. Então acho que a gente tem que pensar bem nisso, né, Paulo? Porque perguntar isso para ela, que é terapeuta, seria até uma covardia. Ela vai dizer, tem que procurar o terapeuta. Ela vai puxar a sardinha pro lado dela. Claro, mas perguntando a você, né? Que eu acho que seria uma opinião mais imparcial, neutra no assunto. Acho que a gente tem que pensar nisso. Na verdade, a gente precisa já de antemão, a gente não conhece o processo pelo qual Deus quer que a gente passe. Sim. Então, se a gente não conhece, a gente desconhece o processo, a gente vai seguir o fluxo. Se a gente precisa de um médico para fazer uma regulação hormonal, a gente vai procurar um médico para fazer uma reposição hormonal. Se a gente precisa de um psicólogo para nos acompanhar, para nos ouvir naquela demanda que a gente tem, a gente vai. E isso não diminui a minha fé, não diminui a minha crença, só me coloca dentro de um processo que eu não sei qual. Se eu agora, dentro deste processo, eu tenho que manter tudo aquilo que a gente conversou. Eu preciso ser um cristão apresentando as minhas obras agora. Porque dentro desse processo, é o que o senhor falou, dentro desse processo pode ser que Deus queira salvar alguém. Claro. Dentro desse processo pode ser que Deus queira me apresentar a alguém. Sim. Dentro deste processo, alguma coisa Deus quer que eu faça. E eu não conheço ainda o que é. Exatamente. Então eu entro dentro do processo, passo por ele, crendo ainda que Deus tem o poder para me curar em qualquer
reposição desse processo. Às vezes só em não reclamar já é um testemunho. Eu acho que a gente tem que entender o seguinte: eu faço aquilo que me cabe fazer e não entregar 100% a minha vida ao Léo, esperando que Deus lá do céu venha cumprir, porque ele é como é que chama? Aquele gênio da lâmpada, que vai atender meus pedidos para que eu faça para ele. Não, eu entro no processo, faço a minha parte que devo fazer, continuo com a minha fé inabalável de que Deus, em algum momento, vai rever toda aquela situação. E na minha família, na minha própria vida, eu tenho essa experiência. Né? Se a gente pudesse contar, até contava, porque o processo é esse. Exatamente. Muitas pessoas pensam que vida vitoriosa é uma vida sem problema. Mas não é. É a vida que vence os problemas. E sabe que Deus tem muito mais a ensinar a gente no decorrer do processo do que se ele resolvesse o processo logo no início. Exatamente. Né? Se ele resolve logo, se ele me cura de alguma coisa logo agora, é um milagre. Sim. Mas se ele me deixa avançar mais um pouco, como foi até o meu caso, se ele me deixa me avançar mais um pouco, e mais na frente ele fala assim, agora está na hora. Aí ele mostra assim, é independente do momento. Eu tenho poder para fazer independente da hora. Eu posso fazer no início, eu posso fazer no meio, eu posso esperar chegar até bem próximo do final. E a hora que ele quiser é a hora certa. Exatamente. E é aí que a gente tem que entender. Por quê? As pessoas, e a gente já está, concluindo, tá? As pessoas podem se perguntar, e à medida que o tempo vai passando, parece que as coisas estão demorando, como manter o coração firmado, a esperança viva? É justamente com o entendimento de que Deus tem o controle do tempo nas mãos dele, que o tempo pertence a ele. Com José foram 13 anos, desde que foi vendido até que chegou no trono. Por que o tempo não pode ser um fator dentro do propósito de Deus? Quando os irmãos foram a José, eles estavam prontos para perdoá-lo e para que Deus também restabelecesse o plano na vida deles. Deus não tinha plano só com José, tinha com toda a sua família, então aquele tempo foi necessário. A gente não pode esquecer que Deus ainda tem o controle. Essa mania que a gente tem de achar que Deus é o gênio da lâmpada faz com que a gente só queira um Deus que nos serve e não entenda que nós é que servimos a Ele. E que se Ele fizer, como diz o louvor, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus também. A Bíblia diz Ele é Deus dos montes e dos vales. Claro, numa aplicação a um Deus que vence batalhas nos montes e nos vales. Mas se a gente pensar que montes são aqueles momentos em que tudo está visível diante da gente, o vento sopra e refresca, e os vales é comparável a um lugar de sofrimento, porque ali é mais quente, o vento tem mais dificuldade de entrar, as coisas não são tão fáceis, a visão não é tão bonita nos vales, então a gente entende que Deus está com a gente até nos momentos difíceis, como Ele está nos momentos maravilhosos. Acho que esse sofrimento, esse tipo de sofrimento que gera tudo isso na vida da gente quando a gente passa por ele, pode ser considerado até uma boa coisa, embora seja a princípio ruim, porque o sofrimento que destrói não é porque o sofrimento foi ruim em si, é porque nós não soubemos como lidar com as situações, passar por ele e crescer, porque o mesmo que é capaz de fortalecer uns, destrói outros, levando em consideração as diferenças das pessoas, mas às vezes não é porque pessoas são diferentes, é porque pessoas não têm disposição de agir de forma diferente. É uma situação difícil que eu vou falar agora. É difícil, não é fácil de fazer. Mas se eu estou passando por um sofrimento qualquer, né, e o milagre não vem e eu continuo. Eu estou tendo ali uma oportunidade de mostrar para Deus ou de provar para Deus. Na verdade, Ele já sabe, né? É provar para mim mesmo. Eu tenho um pastor amigo que ele me diz assim, não, você não passa por uma prova para Deus ver qual é o resultado, porque Deus já sabe. Você passa para você saber qual é o resultado. Então, é exatamente isso. Então, a gente passa por uma situação, por um sofrimento, é uma oportunidade que a gente tem de conhecer o nosso próprio coração. Sim, e se nós que somos humanos passamos por uma situação e vencemos, o nosso exemplo é muito grande para outros seres humanos que também vão passar por isso. Que é maior do que o milagre na hora. Exato, porque se a gente olhar para o céu e falar, não, Deus é poderoso para fazer, a pessoa, tudo bem, mas Ele é Deus. Mas você olha e fala, mas esse Deus fortaleceu esse ser humano aqui. Sim. Então, Ele também pode fortalecer esse aqui. Todos nós estamos diante de Deus
no mesmo nível. E o apóstolo Paulo conseguiu alcançar isso de uma forma maravilhosa, né? Sim. Eu sei ficar bem se tu estiver bem, mas estou com Deus se tu estiver bem, estou com Deus se tu estiver ruim, em qualquer situação eu estou bem. Exato. Né? E ele chega ao ponto de dizer que, ao entendimento de que tudo coopera para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Eu vou até concluir aqui com um versículo dele, do apóstolo Paulo aos Romanos. Ele diz: as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Então, o sofrimento pode ser um instrumento de Deus para moldar o nosso caráter, fortalecer a nossa fé e nos aproximar mais de Deus ainda. Não vou... Só um comentário rápido, que muito rápido mesmo. Se a gente olha, por exemplo, pessoas que sofreram, como Jó, ele diz: os meus olhos agora te veem, porque antes eu te conhecia de ouvir falar. Parece loucura, né? Mas depois de um grande sofrimento, ele se aproxima mais de Deus e tem uma percepção de Deus muito maior do que ele tinha antes. Isso é o poder incrível que Deus usa do sofrimento para nos aproximar dele. Gente, fechamos por aqui? Maravilha, né? Então, tá bom. Então, que Deus abençoe vocês. Obrigado, Elisa, querida, amor da minha vida. Obrigado por vocês estarem aqui. Que Deus abençoe a nossa semana, nos dê paz. Toda terça tem episódio inédito falando de vida e muito mais. Toda terça, 8 da noite. Apoio da Igreja e de Pregai, o Ricardo Quitete 137 no Parque Jockey Clube. Nossos cultos toda quinta-feira, 19h30 e domingo, 19 horas. E também do Instituto de Educação Evolver. Você tem supletivo em 45 dias, cursos profissionalizantes, cursos técnicos, graduação 100% online e pós-graduação, Rua Barão de Miracema, 461, Centro, Campos dos Goitacazes, telefone 22 999 446200. Você viu durante todo o podcast, passando aí na sua tela, todas essas informações. Invista no seu futuro, no seu crescimento, na sua vida. Gente querida, que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Isso aí, até a próxima com mais um assunto de Deus. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, ativar notificações, falando de vida e muito mais toda terça-feira, 8 horas estreia. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.